Bom dia, irmãos. É mais um prazer e uma alegria estar aqui mais uma vez trazendo uma palavra. Se você não me conhece, eu me chamo Guilherme. Se você está visitando a gente aqui pela primeira, segunda vez, faço parte aqui da liderança da Igreja Bíblica Urbana. Você é muito bem-vindo aqui no nosso meio. Tem um QR Code aí na frente da cadeira, você pode preencher. E a gente quer te conhecer, a gente quer saber mais sobre você durante a semana. Hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos o texto que está lá em Mateus 21, dos versículos 28 ao 32, mas antes da gente ler o texto, atualmente aqui na Urbana a gente está numa fase bastante especial, né? A gente tem tido aí uma safra de novos papais aqui na Urbana. A gente tinha 5 grávidas, o Dominique já nasceu, né? Para quem não sabe. Então agora nós temos 4 grávidas aqui na igreja. Então novos papais ainda estão por vir aí. Tem gente que já está planejando também. Mas tem os papais também mais experientes, aqueles com filhos maiores, adolescentes, talvez um pouquinho pequenos ainda não sejam adolescentes, ou até mais velhos. Mas tem uma coisa que todos nós temos em comum, se você ainda não tem filho, é que todos nós aqui já fomos filhos. Nós já fomos criados por alguém. E com certeza você vai se lembrar de uma situação na sua vida que é o seu pai ou a pessoa que te criou falando: filho, vai lá arrumar sua cama. Filho, vai lá fazer as atividades da escola que você tem para fazer. Filho, vai lá lavar a louça, vai tirar o lixo. Você com certeza já se deparou nessa situação. E a nossa resposta clássica para isso era: já vou. A questão é que passava 5 minutos, passavam-se 10 minutos, 1 hora, e a gente não ia, né? E no fim das contas, o que os pais queriam ouvir naquele momento que eles falavam para a gente fazer, era exatamente o que a gente sabia que era a resposta certa. A gente falava que a gente ia, mas a gente não fazia o que eles nos pediam. Isso não acontece só quando a gente é criança. Isso é um exemplo muito claro que todo mundo já viveu, mas a gente pode chegar no nosso trabalho e o nosso chefe, às vezes, nos pedir alguma tarefa e a gente fala: tá bom, pode deixar que isso daí eu resolvo. A gente coloca ali na pilha, deixa para depois, e depois, e depois, e a gente também não faz. E às vezes até coisas do nosso dia a dia, como praticamente o que eu vivo quase todas as semanas lá em casa. A Bianca, ela fala para mim assim: você tem que fazer exercício, você está sedentário. Todas as semanas a Bianca fala isso, e essa semana ela até chorou, tadinha. E eu sempre dou uma desculpa, essa é a realidade. Eu sempre falo uma desculpa. A última desculpa que eu dei, eu falei: eu precisava de um tênis. Eu comprei o tênis e mesmo assim eu não fui fazer as atividades. E a realidade, meus irmãos, é que sempre nesse tipo de situação, a gente sabe qual que é a resposta que a gente tem que dar. A gente sabe a resposta certa, mas a realidade é que chega na hora da gente fazer, a gente não faz. Muitas das vezes a gente não faz. Mas existe também uma situação contrária a isso. Existe aquela situação quando a gente é colocado, nos colocaram uma tarefa ou nos fizeram uma pergunta e a gente fala: não, eu não vou fazer. E depois a gente pensa melhor, a gente se arrepende, e aí a gente acaba indo lá fazer, não fala nada, mas a gente acaba indo lá e faz. Então, entre dizer e fazer, existe uma distância muito grande nisso. E talvez não exista melhor momento da gente refletir sobre isso do que o período que a gente está passando agora, o período da Quaresma. A gente tem caminhado ao longo desses 2 domingos e por mais domingos ainda até a Páscoa. E historicamente a Quaresma ela é um tempo que nos chama a nos examinar o nosso coração, a refletirmos como nós estamos vivendo a nossa vida e se preparar para o momento de Páscoa, se preparar para aquele momento onde nós relembramos, não que nós não relembramos todos os domingos, mas que teremos um dia focado para relembrar a cruz de Cristo. Não é um tempo para a gente viver de uma maneira religiosa, fazendo ritos. Não é um tempo para a gente fazer promessas para Deus e sair andando daqui 50 quilômetros. É um tempo
para a gente perguntar algo muito mais profundo dentro do nosso coração. A nossa vida realmente corresponde com o que nós falamos diante de Deus? Porque muitas vezes a gente sabe os versículos, a gente sabe cantar as músicas aqui no domingo, a gente sabe fazer orações comoventes, mas a pergunta continua sendo: estamos realmente vivendo aquilo que nós dizemos crer todos os domingos? E é exatamente isso que Jesus fala nesse texto que nós vamos ler hoje. E eu gostaria de ler com os irmãos lá no capítulo 21, dos versículos 28 ao 32. E o texto, a linguagem que a gente vai ler aqui é NA, então se você está aí com o seu telemóvel, você pode alterar para a gente ficar na mesma versão. A palavra de Deus diz assim: o que vocês acham? O homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. Ele respondeu: não quero ir. Mas depois, arrependido foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. E ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Eles responderam: o primeiro. Então Jesus disse: em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Porque João veio até vocês no caminho da justiça, e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois de acreditar nele. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Deus, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, diante da Tua palavra. Mais uma vez, podendo ser confrontados por ela. Mais uma vez, tendo a oportunidade de sairmos, Senhor, diferente de como nós chegamos aqui, Deus. Prepara o nosso coração para esse momento. Prepara, Senhor, a nossa mente para esse momento. Pai, que possa cessar agora, Senhor, toda inquietude do nosso coração e que possamos, Senhor, estar atentos àquilo que o Senhor quer falar, Senhor, nas nossas vidas nessa manhã, Pai. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Para a gente entender bem essa parábola, a gente precisa olhar para tudo o que está acontecendo aqui no capítulo 21. Porque Jesus, ele não conta simplesmente essa parábola do nada. Ela não está aqui simplesmente na Bíblia do nada, até porque o texto começa com o que vocês acham. Então existe algum público para quem Jesus está contando essa parábola. E essa parábola faz parte de um momento de grande tensão ali em Jerusalém. Jesus aqui nesse capítulo inicia a sua última semana até a caminhada para a cruz. E no capítulo, lá no início do capítulo 21, a gente tem o relato da entrada triunfal de Jesus Cristo. E Jesus, quando ele entra em Jerusalém, nós todos aqui praticamente sabemos que Jesus ele entra montado em um jumentinho, cumprindo exatamente aquilo que estava escrito lá em Zacarias 9:9, que diz: eis que o teu rei vem a ti, humilde, montado em um jumento. E o cenário em que Jesus está entrando ali naquela cidade de Jerusalém é uma multidão gritando ao redor, falando hosana ao Filho de Deus. E é nesse momento que aquela multidão está reconhecendo Jesus como o Messias, como o profeta prometido. E a entrada triunfal não foi apenas um momento de entusiasmo do povo ali, foi uma reivindicação pública da identidade messiânica de Cristo Jesus ali naquele momento. Ou seja, Jesus ele está revelando exatamente quem ele é para aquele povo. E isso começa a criar uma tensão, porque os líderes religiosos já estavam acompanhando a Jesus, e principalmente agora que ele entra em Jerusalém. Ali nos versículos de 12 a 17, logo depois de Jesus entrar na cidade, ele chega ali no templo. A palavra de Deus nos diz que ele chega ali até o pátio dos gentios, e a gente vê um relato bastante marcante de Jesus. Ele entra ali no pátio e ele vira as mesas dos cambistas que estavam vendendo coisas ali dentro do templo. E ele diz: minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a transformaram em covil
de ladrões. Isso não é apenas um protesto moral de Jesus. Ele não está simplesmente dizendo, olha, isso aqui é um templo e vocês não podem vender as coisas aqui. Jesus está fazendo uma denúncia clara àquele povo, ao sistema religioso e à maneira com que eles estavam vivendo e negligenciando. E essa cena, como eu disse, ela acontecia ali no Pátio dos Gentios, que era o lugar onde todo o povo era convidado a se chegar próximo de Deus. E praticamente estava sendo ocupado por comércio. Sproul, que é um teólogo bastante famoso, ele comenta, Jesus não está apenas denunciando uma corrupção financeira, mas a corrupção espiritual de um sistema religioso que perdeu o propósito de conduzir as pessoas a Deus. E aí, logo em seguida, a gente vê o relato dos versículos 18 ao 22 da figueira sem fruto. No dia seguinte, Jesus ele vê uma figueira à beira do caminho, cheia de folhas, mas que não tinha nenhum fruto. Então, Jesus ele para e amaldiçoa aquela figueira. E a gente isso pode soar estranho. Jesus parou, olhou para uma figueira, amaldiçoou a figueira e depois saiu andando, né? Mas isso não é aleatório, porque no Antigo Testamento, diversos versículos atribuíam a figueira ao povo de Israel. Se a gente olhar lá em Jeremias, se a gente olhar em Oséias, em Miqueias, todas as vezes que era dito sobre a figueira, estava sendo dito sobre o povo de Israel. E como Jesus, então, identificou que aquela figueira estava sem fruto e de fato ela não produzia fruto, é porque naquela região e naquele tempo, antes das flores, das folhas crescerem, a figueira ela tinha que dar um pequeno fruto. E ele era visível a todos. Então, quando Jesus bate o olho àquela figueira e ele vê a figueira completamente cheia, mas sem nenhum fruto, isso representa exatamente a religiosidade daquele povo. Eles estavam cheios de folhas, mas eles não davam frutos. E o fato de Jesus amaldiçoar essa figueira, para a gente entender de fato o que esse texto estava querendo dizer, é que era um símbolo do juízo que viria recair sobre o povo de Israel. E então a gente chega, a partir do versículo 23, ao que está acontecendo prévio ao texto que nós lemos. Que Jesus ele estava ali ensinando no templo. E não sei se você sabe essa informação, mas só existiam 3 categorias de pessoas que podiam ensinar no templo naquele tempo. No templo, naquele tempo. Eram os escribas, que eram os mestres das leis, eles sabiam tudo sobre a lei e eles podiam ensinar as leis ali. Eram os anciãos e os sacerdotes que eram autorizados a poder ensinar ali no templo. Então Jesus não pertencia a nenhum desses grupos. E é aí que surge a pergunta daqueles líderes, daqueles sacerdotes e anciãos que estavam ali, era: com que autoridade você faz essas coisas? E quem lhe deu essa autoridade? E aqui, meus irmãos, Jesus ele não está sendo questionado apenas pelo momento de que ele estava ensinando ali. Jesus ele acabou de expulsar os cambistas ali do templo, dizendo que essa casa seria chamada a casa de oração. Nós vimos ao longo das outras pregações que ele curava pessoas e ele entrou na cidade de Jerusalém sendo reconhecido como o Messias prometido. Então, Jesus ele estava reivindicando claramente a sua autoridade divina perante a todo aquele povo. O templo pertencia a Deus e Jesus entra e age como se ele fosse o dono daquela casa, e como ele era. Então a pergunta surge também por isso. E não achem que foi uma pergunta muito polida, como nós vemos aqui. Porque basicamente o que aqueles líderes estavam falando é: quem você pensa que é para fazer o que você tem feito aqui? Esses líderes querem justamente que Jesus se comprometa em sua resposta, e Jesus tinha isso muito claro quando ele responde a essas pessoas. Porque se ele respondesse
que essa autoridade vinha de Deus, ele poderia ser acusado de blasfêmia. E se ele simplesmente dissesse, essa autoridade é minha, vem de mim, ele poderia ser acusado de falso profeta. Então a pergunta basicamente era uma armadilha. E eles queriam que Jesus caísse nessa armadilha. E Jesus, sabendo disso, responde eles com outra pergunta. Mas antes ele fala uma coisa muito importante. Ele fala assim, se vocês responderem essa pergunta, eu também vou dizer em que autoridade é que eu faço essas coisas. Então Jesus pergunta, de onde era o batismo de João Batista? Do céu ou dos homens? E a pergunta de Jesus aqui, meus irmãos, ela é crucial. Ela é cirúrgica para aquele momento e para aqueles líderes, porque o texto por si só já nos mostra que eles se juntam e chegam a uma conclusão de que se eles disserem que o batismo de João Batista é do céu, então ele vai perguntar, então por que é que vocês não creem em Jesus? Se dissermos que é dos homens, nós temos que temer o povo, porque eles acreditam que João Batista era um profeta enviado do céu. Eles sabem a resposta. Eles simplesmente não querem dar a resposta certa para Jesus. Então eles respondem, nós não sabemos. E Carson, que é um outro teólogo, ele comenta algo muito interessante, porque a recusa deles em responder não revela a falta de conhecimento, porque eles conheciam, eles sabiam, mas revela uma falta de integridade, de caráter. E é a partir dessa falta de integridade desses líderes que Jesus então responde a eles dizendo, então eu também não lhes digo com que autoridade é que eu faço essas coisas. E antes da gente entrar no texto que a gente leu hoje, a gente viu até aqui que na entrada triunfal em Jerusalém, Jesus anuncia que o rei chegou. Na purificação do templo, ele denuncia um sistema religioso e falho daquele povo. Na figueira sem fruto, Israel é simbolicamente julgado. E no templo, a autoridade de Jesus é questionada pelos sacerdotes e ele é confrontado. E então, chegamos no texto de hoje, que é onde Jesus fala sobre a parábola dos dois filhos, onde Jesus vai expor exatamente a hipocrisia daqueles líderes. E o primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje é arrependimento que leva à obediência. Ali nos versículos 28 e 29, diz assim, o homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse, filho, vá trabalhar na vinha hoje. E ele respondeu, não quero ir, mas depois arrependido foi. E a primeira coisa que a gente consegue identificar aqui desse texto é que existe um pai. E esse pai, ele faz um chamado para o seu filho. Esse chamado, basicamente, como o texto diz, é, venha trabalhar na vinha. Não é uma pergunta. Ele não está fazendo uma pergunta para aquele filho. Ele está falando, filho, venha trabalhar na vinha. E esse pai, meus irmãos, ele representa Deus. Na Bíblia, a vinha frequentemente, ela representa a obra de Deus. Aquela obra que pertence ao Senhor. Lá em Isaías 5, por exemplo, Isaías conta uma parábola. E, por exemplo, lá, Israel é dito como a vinha. A representação da vinha ali é o povo de Israel. Ou seja, o que Deus está falando e o que aquele pai está falando para aquele filho é, filho, venha participar daquilo que é realmente importante para mim. E a resposta do filho, simplesmente inicial, foi, não, eu não quero, eu não vou. E esse filho representa exatamente alguém que inicialmente rejeitou o chamado de Deus, sem nenhuma justificativa, sem nenhuma aparente vida espiritual. Ele simplesmente diz não ao chamado. Mas o texto ele nos mostra também que esse filho, por alguma razão, mudou. Alguma coisa mudou nele. Porque o texto diz que arrependido ele foi. E a palavra no original aqui nesse texto indica exatamente isso. Indica uma mudança de interior que leva a uma mudança de direção.
algo acontece no coração dele. Ele para, ele reflete, ele reconhece o seu erro e o seu pecado. Então aquilo que antes começou com rebeldia, agora termina em obediência ao chamado daquele pai. E talvez esse seja o seu caso hoje. Talvez alguém já tenha apresentado Cristo a você em algum momento da sua vida. Talvez você já tenha frequentado a igreja durante um bom tempo, mas depois você nunca mais voltou. Você nunca mais teve contato. Talvez você tenha dito não ao chamado de Deus, não com palavras, mas com as nossas atitudes. Uma atitude de rejeição. Aquele que nos chama a participar daquilo que é mais importante para Ele, que é a obra dEle. E a gente pode pensar que a gente está aqui por acaso, meu irmão. Mas nada acontece fora da providência e da soberania de Deus. A gente não acredita em acaso. Pode ser que você tenha saído da sua casa despretensiosamente. Pode ser que você tenha atravessado a rua despretensiosamente até aqui. Pode ser que Deus tenha te trazido aqui de outra cidade. E pode ser que Deus tenha te feito atravessar o oceano para que você estivesse nesse dia aqui hoje. Para confrontar o seu coração e chamar você a responder esse chamado dele. O propósito de Deus para aqueles que respondem ao seu chamado não é simplesmente formar bons profissionais para esse mundo. Deus até pode usar você como um bom empresário, Deus pode usar você como um bom profissional, Deus pode usar você como um melhor estudante daqui de Portugal, mas o propósito final de Deus é que em qualquer lugar onde nós estejamos, a nossa vida seja para a glória dele. E que nós sejamos transformados dia após dia à imagem de Cristo e vivemos em obediência à vontade do Pai. E é exatamente isso que esse texto nos revela sobre a maneira como Deus vê as coisas. Para Deus, o que realmente importa não é alguém que diz no primeiro momento, não é alguém que diz ou que rejeita num primeiro momento. O que importa é se no final das contas a pessoa responde a esse chamado ao Pai positivamente. E talvez você pense agora, mas eu preciso resolver muitas coisas na minha vida antes. Mas eu fiz muita coisa errada na minha vida. E eu também, meu irmão. Todos nós aqui ofendemos demais ao nosso Cristo. Deus não exige de nós um passado perfeito. Ele exige de nós simplesmente um arrependimento verdadeiro, do fundo do nosso coração. Não importa o tamanho da ofensa diante de Deus, o sangue dele é poderoso para cobrir qualquer pecado. O que Deus quer é simplesmente um coração humilde, quebrantado e disposto a responder a esse chamado. Porque um passado de rebeldia não impede a entrada no reino quando há um arrependimento verdadeiro nos nossos corações. O que impede não é o seu passado, é apenas um coração que se recusa a responder esse chamado do Pai. E o segundo ponto que eu quero compartilhar com os irmãos é quando dizer sim não significa obedecer. Ali no versículo 30, nós vemos que o texto diz assim: dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. E ele respondeu: sim, Senhor, mas não foi. E agora Jesus ele apresenta o segundo filho dessa parábola. E numa primeira vista a gente acha que esse filho pode ser o melhor dessa história. Quando o pai chama, ele fala: sim, eu vou. Basicamente como a gente faz quando o nosso pai fala para a gente fazer as coisas. E qual pai que não gostaria de ouvir isso do seu filho? Quando você pede ele para fazer alguma coisa, ele fala: eu vou. Todo pai gosta de ouvir isso. Mas o problema é a frustração que vem depois, quando o filho não faz. E foi exatamente o que o segundo filho fez. Ele fala de maneira agradável. Ele fala exatamente o que o pai queria ouvir. Ele até parece estar disposto a obedecer o pai, mas ele não vai. E, meus irmãos, o que Jesus está ensinando aqui para aqueles líderes e para nós
aqui hoje é que religião sem obediência não tem valor nenhum diante de Deus. É simplesmente um vazio. Esse filho representa as pessoas que sabem falar tudo sobre Deus. Pessoas que sabem responder espiritualmente uma conversa, uma pergunta. Pessoas que sabem fazer uma oração comovente, mas que a vida não corresponde a nada daquilo que ela diz. E é possível dizer, sim, Senhor, e ainda assim viver uma vida sem submissão a Ele, sem submissão à vontade de Deus. E esse é o perigo da religião, meu irmão. Essa semana, no seminário, a gente teve um momento ali de discussão sobre justamente religião. E um dos materiais que o professor pediu para a gente ler durante a semana dizia algo que, para nós, é bastante incômodo. Uma das frases do texto dizia: os seres humanos são religiosamente incorrigíveis. Isso quer dizer, meus irmãos, que nós sempre vamos encontrar uma forma de religiosidade. Nós fomos criados para adorar alguma coisa. E é por isso que o nosso coração nunca fica vazio. Se nós não adoramos a Deus, a gente vai adorar qualquer outra coisa. Pode ser o dinheiro, pode ser o trabalho, pode ser até mesmo o seu filho. Lá em Romanos 1 diz que o ser humano trocou a glória de Deus por qualquer outra coisa. E é isso que nós fazemos. Esse é o nosso caráter. O nosso problema não é que nós não acreditamos em nada. O problema é que nós acreditamos nas coisas que nós não deveríamos acreditar. Se Deus não ocupar o centro do nosso coração, alguma outra coisa vai ocupar esse lugar. É possível dizer sim e, na prática, viver como se o Pai não tivesse nenhuma autoridade sobre a sua vida. Então, se o problema do coração humano é tão profundo assim, qual é a solução? Será que o caminho para nós é simplesmente tentar ser uma pessoa melhor? Será que o caminho para a gente é apenas tentar melhorar o nosso comportamento diante das pessoas? Mas Jesus, na sequência do versículo 31, diz: qual dos dois fez a vontade do Pai? E esses líderes responderam: o primeiro. E então Jesus disse: em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Eu não sei se você conseguiu ter a real noção e o impacto dessa frase que Jesus está falando, porque Jesus aqui está colocando as piores pessoas da sociedade ao mesmo patamar daqueles líderes, melhor, colocando num patamar acima, porque ele está falando que esses líderes que dedicaram as suas vidas inteiras à religião, eles sabem tudo de cor, eles sabem as leis, eles sabem os ritos, eles sabem como deve funcionar um culto. E Jesus pega essas pessoas mais pecadoras da sociedade e diz que eles estavam entrando primeiro no reino, antes deles. Jesus não estava dizendo que o pecado dessas pessoas era menor que o deles. Não era isso. Jesus não estava dizendo que a prostituição e que a corrupção são aceitáveis diante de Deus. Ele só estava dizendo que, ao serem chamados, ainda que não prontamente, eles responderam com arrependimento a esse chamado. Enquanto eles, os líderes religiosos, permaneceram com seus corações completamente endurecidos. Versículo 32. Porque João veio a vocês no caminho da justiça e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. Os publicanos e as prostitutas ouviram o chamado de Deus, reconheceram o seu pecado diante de Cristo, se arrependeram e se voltaram a Ele. É o arrependimento que abre as portas do reino. E a gente pode passar rapidamente nesses versículos e pensar que Jesus está dizendo que aqueles líderes não entrarão no reino. O texto não diz isso. Se a gente reparar, há uma palavra muito importante que aparece aqui. Jesus diz que os publicanos e as prostitutas entram primeiro.
e não no lugar desses líderes. E isso é muito importante porque Jesus não está apenas condenando aqueles líderes, ele está confrontando e chamando eles a um arrependimento. É como se Jesus estivesse dizendo: olhem para esses que vocês desprezam. Eles ouviram o meu chamado, eles reconheceram o seu pecado, eles se arrependeram e por isso eles estão entrando no reino. E essa é a solução para nós. Essa é a solução para o nosso caráter. Essa é a solução para a nossa religiosidade. Essa é a solução para o nosso coração duro. A solução é Jesus Cristo, meu irmão. E não existe pecado no mundo que o sangue de Cristo não possa cobrir ali naquela cruz. Jesus Cristo, ele é o Filho perfeito. Ele é o Filho que nunca falhou. O Filho que, quando foi chamado pelo Pai, respondeu com a obediência perfeita. Quando o Pai enviou o Filho ao mundo, ele não disse não para Deus. Ele veio para fazer a vontade do Pai, aquele que o enviou. Esse Filho nunca desobedeceu. Ele é o Filho do Deus vivo. E ele foi obediente até o fim. E é por causa da obediência dele que pecadores como eu e você, como as prostitutas, como os publicanos, como os religiosos, é somente por causa da obediência de Cristo que nós podemos entrar no reino. É por causa da obediência de Cristo que hoje existe perdão para o meu e para o seu pecado. É por causa da obediência de Cristo que hoje, através da cruz, nós temos acesso à graça. E por isso, o chamado de Deus hoje continua sendo exatamente o mesmo. Se arrependa. Volte para Cristo. Reconheça o seu pecado diante daquele que é o único que pode te salvar. Reconheça que sem Cristo, eu e você não somos nada. E talvez essa seja a sua primeira vez aqui na igreja, ou a segunda, ou talvez você já tenha ouvido o Evangelho muitas vezes por aí. Ou talvez você esteja na igreja há anos, mas pode ser que você nunca tenha entregado a sua vida verdadeiramente a Cristo. Não espera a sua vida se ajeitar. Não espera você colocar todas as vírgulas no lugar correto, porque nós nunca estaremos prontos. Nós nunca seremos bons o suficientes para alcançarmos salvação. Sem Cristo, meu irmão, não há perdão. Sem Cristo não há reconciliação com Deus. Sem Cristo não existe a vida plena e verdadeira. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. Ele é a solução para o nosso coração endurecido, para a nossa religiosidade e para a nossa incredulidade. Então olhe para essa cruz e se arrependa, porque é somente pela graça, é somente através de Jesus Cristo. Então a gente conclui que essa pergunta deixa para nós, essa parábola deixa para nós uma pergunta muito clara. Qual será a nossa resposta ao chamado de Cristo? Você vai continuar dizendo não ao chamado de Deus? Ou você vai responder ao chamado do Pai com obediência? Eu não tenho poder para mudar o seu coração. E se dependesse de mim, pode ter certeza que eu tentaria colocar essa verdade no seu coração. Mas quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. É Ele quem nos mostra os nossos pecados. É Ele que nos confronta. E é Ele que nos conduz ao arrependimento verdadeiro. E talvez hoje, enquanto você ouvia essa pregação, você pode ter sido confrontado. Talvez o Espírito Santo tenha incomodado o seu coração. Talvez você tenha percebido que tem vivido uma vida longe de Deus e que talvez você tenha resistido a esse chamado. E se hoje você reconhece o seu pecado, se hoje você percebe que precisa de Cristo, então ore a Ele. Confesse o seu pecado diante dEle.
Peça que Ele transforme o seu coração e confie na graça que Cristo conquistou naquela cruz. Porque o Evangelho não é um chamado para pessoas perfeitas. É um chamado para pecadores que se arrependem verdadeiramente e voltam para os caminhos do Pai. E quando um pecador se entrega a Cristo, então as portas do reino se abrem. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Deus, porque um dia o Senhor nos chamou, Pai. E esse chamado, Pai, hoje nos faz ter uma vida plena, uma vida abundante, Senhor, diante de Ti, Pai, não porque nós somos bons, não porque há algo dentro de nós que vale a pena, mas porque o Teu Filho, obediente até a cruz, Pai, morreu, e através dele é que nós temos acesso à vida eterna. É através desse sacrifício de Cristo que hoje nós temos vida, Pai. E se há pessoas aqui que hoje responderam a esse chamado positivamente, Deus, o Senhor sabe, Pai. É o Senhor quem sonda os corações. Pai, recebe esses seus filhos na Tua presença, Deus. Nós sabemos que é o Teu Espírito que nos convence, Senhor, do pecado. Então faz uma obra, Senhor, nos nossos corações. Faz uma obra, Senhor, nos corações daqueles que têm vivido uma vida de maneira religiosa também, Pai. Diante de Ti, Pai, nós confessamos, Senhor, muitas vezes a nossa incredulidade, a nossa religiosidade, que muitas vezes nós queremos viver a vida apenas por aparência. Mas quando nós estamos lá na nossa casa, quando nós estamos no nosso quarto, é aí que nós mostramos quem nós somos. Pai, molda o nosso coração segundo a Tua vontade, Deus. Molda a nossa vida da maneira com que o Senhor quer, Pai. Mas que seja como aquele filho que, ainda que não tenha recebido esse chamado na primeira vez, Pai, ele se arrependeu e mudou de direção, Deus. Que essa seja a nossa atitude todos os dias. Reconhecemos o nosso pecado diante de Ti e que possamos assim viver uma vida digna diante de Ti, Pai, não por nós, mas pelo Teu Filho, Deus. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus.